Boa noite a todas, a paz do Senhor. Eu me chamo Jandriele. Eu estou muito feliz de poder estar aqui neste projeto. O que você gera tem nome. Trazendo um pouco do meu testemunho de vida, aquilo que eu passei, algo que o Senhor me curou, algo que o Senhor me restaurou. E hoje, para a glória dele, ele tem alcançado outras pessoas através deste testemunho. E 11 anos atrás, eu gerei uma criança que se chamava Larissa. E ali foi uma gravidez tranquila, uma gravidez saudável, uma criança saudável. E algo assim que por 9 meses eu sonhei, por 9 meses eu esperei, eu projetei, a minha família nós sonhamos, né? E foi algo assim que nós esperávamos verdadeiramente. E ali, quando eu completei os 9 meses, passando, né, o tempo, 42 semanas, eu, toda semana, eu ia ao hospital e os médicos ainda me diziam que ainda não era o tempo e me pedia que eu viesse embora para casa, que eu precisava, que eu não me preocupasse, que era daquela forma mesmo. E ali eu confiei totalmente, porque eu era totalmente inexperiente, não sabia nada, e eu vim embora. E quando um dia, já com 42 semanas, já era para eu ter sido internada, ela já tinha passado da data prevista do parto, e eu me decidi para ir para outro hospital, para outro hospital. E ver o que aconteceria ali, como que seria o decorrer, né? O que o outro médico me falaria. E ali, quando eu cheguei nesse outro hospital, o médico me disse que ele iria fazer meu parto, né? Que ele iria fazer uma cesárea. Só que, quando amanheceu, ele não fez essa cesárea. Ele ficou induzindo meu parto, tentando induzir meu parto. Só que eu não dilatava. Eu não tinha passagem para um parto normal. Foi onde a minha filha entrou em sofrimento fetal e aspirou o líquido mecônico, né? Que ela ali as fezes foi aspirada. Então, ela precisou ficar 2 dias na UTI. Quando a minha filha nasceu, eu não pude carregar ela nos braços. Eu só vi ela já saindo dentro de uma incubadora, rapidamente para ir para observação. E ali, quando eu me recuperei, né, daquela cesárea, minhas pernas foram voltando, que eu já pude tomar um banho horas depois do parto, porque o parto foi pela manhã e eu só pude ir na observação ver ela à tarde. E quando eu chego na observação para vê-la, há toda uma movimentação dos médicos entubando, porque me falando que ela ia precisar ser entubada. Só que mesmo mediante essa situação, foram dias assim que eu coloquei toda a esperança que eu tinha em Deus. Eu pensava que o Senhor ia curar, que o Senhor ia restaurar a saúde dela, porque embora eu estava distante dos caminhos do Senhor, meu esposo estava distante dos caminhos do Senhor, a minha fé nunca morreu, a minha fé nunca se abalou. E meu pai desde sempre nos mostrou o caminho certo, sempre nos direcionou. Eu sou nascida e crescida no Evangelho, e meu pai, sendo pastor, então ele gerou toda essa fé em nós. E eu acreditava ali no fundo da minha alma que eu ia orar, como todas as vezes eu orava e o Senhor respondia nos mínimos detalhes. E
E eu acreditava que eu iria orar e mais uma vez o Senhor ia me responder naquilo que eu precisava, que era da cura da minha filha. Porém, não aprove o Senhor. E quando eu vi que o Senhor ele não curaria ela, que a vontade dele era de levar, eu comecei entrando em desespero, eu comecei não entendendo o porquê que tantas pessoas clamando, porquê que eu estava clamando, e o Senhor decidiu não responder. Pelo menos não da forma que eu gostaria, né? Ainda assim foi uma resposta de Deus para minha vida, foi uma resposta de Deus para minha casa. E hoje eu entendo a vontade do Senhor, eu entendo o propósito de Deus em tudo isso. Hoje eu consigo glorificar a Deus por isso. Mas na época foi algo assim que me tirou o chão. E ali tudo planejado, né, para minha filha ir para casa, todo um enxoval, né, para eu ter minha filha nos meus braços, minha primeira filha. Eu era nova, eu tinha 25 anos na época. E ali o meu sonho estava sendo realizado. Porém, quando eu vejo que aprove o Senhor levá-la, eu não entendia mais nada. Mas também eu nunca questionei a Deus. Também eu nunca achei que Deus tinha culpa de nada. Pelo contrário, todos os dias eu sentia uma acusação dentro de mim. Todos os dias, quando eu via que ela não estava ali, eu sentia culpada. Eu achava que eu deveria ter feito alguma coisa, que dependia de mim, que eu poderia ter feito algo, que eu poderia ter esperado mais. Por que que eu não esperei mais? Ou por que que eu não peguei mais no pé dos médicos? E aquilo ali me roubava a paz todos os dias, todos os dias. E foram 40 dias de resguardo muito difícil, porque eu estava ali de cesárea, tinha feito uma cirurgia, uma cesárea, e eu não tinha minha filha nos meus braços, e, e eu estava sendo mãe, porém sem uma criança. E aquilo era terrível. E ali do hospital, com a esperança, né, de eu fui para ganhar minha filha. E quem vai para ganhar uma criança quer sair com a criança nos braços, mas eu saí com a minha filha dali no caixão. E assim, ali, para mim, para o meu esposo, para os meus pais, para aqueles que estavam mais perto, foram momentos muito difíceis, muito difíceis. E aí, todos os dias, eu vivia aquela dor ali intensamente. Tinha dias que eu gritava dentro do quarto, desesperada, porque só depois de alguns dias, porque no hospital me deram alguns medicamentos, até mesmo para me dar notícia, né, do que estava acontecendo. Então, assim, na hora eu não consegui chorar como eu deveria. Até isso eles tiraram, até esse direito eles tiraram de mim. E então, quando a ficha caiu, passou os dias que a ficha caiu, eu chorava todos os dias, eu gritava todos os dias eu sentia uma culpa terrível, todos os dias eu sentia um desespero terrível e um vazio imenso na minha alma. E ali foi aonde o Senhor levantou pessoas, mesmo eu estando afastada, a misericórdia e a bondade dele todos os dias na minha vida, ele levantou várias pessoas que somaram com a gente naquele período. E eu lembro que as irmãs da igreja do meu pai, elas iam quase todos os dias ali, cantava comigo os hinos da harpa, louvava ali comigo, orava comigo. E ali o Senhor foi restaurando. O Senhor foi me fazendo sair daquele momento de dor, me fazendo levantar, me fazendo criar novas expectativas e me permitindo sonhar de novo. E ali, depois de 3 meses, eu gerei de novo. Sendo que para os médicos, era
eu teria que esperar 2 anos para que isso acontecesse, porque tinha sido uma cesariana. Então, uma cesariana não é um parto fácil. Então, eu teria que esperar. E aquilo primeiro é muito difícil, aquela espera primeiro é muito difícil. E eu coloquei no coração que eu não ia aguentar esperar e que eu não esperaria, que a minha confiança era em Deus. E Deus foi tão bondoso, tão misericordioso, que depois de 3 meses eu gerei de novo e foi outra menina, agora por nome de Sofia. E ali minha filha nasceu, perfeita, saudável, linda, do jeito que eu tinha projetado um dia carregar nos meus braços uma criança. Só que mesmo com tudo que o Senhor estava fazendo na minha vida de novo, com todos os acontecidos, o Senhor já tinha me feito viver outros sonhos, que era um dos sonhos era o casamento, porque até então eu não era casada, eu só morava mais meu esposo, que hoje é o meu esposo. E ali em 3 meses o Senhor me fez casar, vestida de noiva, com tudo aquilo que uma mulher sonha. E ali me fez gerar. E ali o Senhor foi trabalhando. E por mais que eu já tinha a Sofia, eu não conseguia superar a dor da Larissa. Eu, eu sempre lembrava, todos os anos, eu, quando dava, ia aproximando fevereiro, que era a data prevista do parto, eu começava a sentir muito mal, eu começava a sentir triste, eu começava a sentir angustiada. E, e era algo assim que mexia comigo emocionalmente de uma forma que eu não entendia, eu não compreendia. E para mim era angustiante. E todos os anos eu lembrava, dia primeiro, eu lembrava aquela data ali, com muito pesar no meu coração, e eu falava, hoje foi o dia que ela nasceu. Aí quando passava 2 dias após, hoje foi o dia que ela faleceu. E por anos foi assim. E até porque na época eu decidi por processar o hospital, por falta de entendimento, por falta de sabedoria. Eu, eu fui instruída e, e ali eu tive que ir por algumas vezes depor e contar de novo o que tinha acontecido, e todas as vezes que eu ia aquilo me feria mais. E isso eu já tinha essa minha outra filha, que chama Sofia. E ali para nós era para ser um momento assim sobrenatural, mas nós ainda não estávamos andando nos caminhos do Senhor, então a gente não conseguia compreender. E todos os anos eu lamentava, todos os anos eu fazia daquilo ali um luto mesmo, de novo, vivia de novo aquele luto, e eu fazia questão de viver aquele luto. E só que isso o Senhor foi fazendo, as coisas aconteceram, o Senhor foi projetando, o Senhor foi aplanando nos nossos caminhos, foi abrindo novos horizontes, e ali, agora, quando a Sofia faz 2 anos, eu decido por caminhar com Jesus de novo, de voltar para os caminhos do Senhor e deixar o Senhor fazer da maneira dele. E ali, depois da Sofia, com 4 anos, depois que eu tive a Sofia, eu também gero Davi. E, e o tempo todo o Senhor falava que meus filhos eram promessas, e aquilo que ele iria fazer na vida deles. E, e eu, assim, eu vivia aquilo ali, mas parecia que algo ainda estava incompleto. Então, todos os anos, quando eu lembrava da minha primeira gravidez, eu falava, poxa, agora ela estaria com 6 anos. Como que seria? Como que ela estaria? E aí, quando eu chorava e eu vivia de novo esse luto, a minha dor, que eu falava, mas eu não pude carregar ela, eu não consegui carregá-la nos braços, eu não conseguia amamentá-la. É uma acusação que vinha dia após dia.
E assim foram por anos. Eu vivi essa dor do luto por 6 anos. 6 anos eu me permiti viver este luto. E eu sou de Minas Gerais e o Senhor nos trouxe para o estado do Ceará por algo muito maior, né, que Ele já tinha conosco. E ao chegar aqui, ainda eu vivi essa dor. Mesmo após muitos anos, eu ainda lembrava todos os anos como que minha filha estaria, como que ela seria. Eu pegava a foto dela para chorar, mesmo tendo os meus 2 filhos saudáveis, mesmo vivendo já a vontade de Deus, mesmo já tendo visto o Senhor fazer o sobrenatural dentro da minha casa. Até que um dia, quando eu fui pela manhã, quando um dia pela manhã, no mês de março, que é o mês que ela nasceu, eu acordei com a notícia que eu havia perdido a causa, que eu tinha entrado na justiça contra esse hospital. O advogado nos deu a notícia. E aquilo para mim foi um motivo assim, eu fiquei dilacerada. Eu me senti um vazio enorme que não tinha explicação. Para mim é como se eu estivesse vivendo o mesmo dia que ela tinha morrido, mesmo após 6 anos. E ali eu vim orar, eu vim chorar, eu quis ficar sozinha. E quando eu entrei no quarto da minha filha para orar, eu comecei a louvar um louvor que diz: quando tudo diz que não, a tua voz me encoraja a prosseguir. E ali eu recebi a visitação do Espírito Santo. Ali o Senhor bradou dentro daquele quarto e eu consegui ouvir uma vozinha bem suave cantando junto comigo. Sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. E quando eu olho para o lado, a minha filha Sofia estava cantando comigo esse louvor. Enquanto a Sofia cantava, que eu olhei, abri meus olhos e olhei e vi ela ali cantando comigo esse louvor. O Espírito Santo já estava ali, a visitação do Senhor já estava muito forte dentro daquele quarto. E ali o Senhor me visitou e ele bradou. E ele me disse: por que você tem reclamado? Se eu te dei filhos tão perfeitos, se eu restituir. E ali, quando o Senhor falou, ali a minha alma foi visitada verdadeiramente por Deus. E ali, naquele momento, eu fui curada. E eu consegui entender o propósito, aquilo que o Senhor estava fazendo. E que o propósito era muito maior. Por mais que aprove ele levar a minha primeira filha. E ali eu entendi que foi ele, não foi os homens. E ali eu consegui entender que não havia um culpado. E ali imediatamente eu consegui perdoar. Eu precisei perdoar para que eu rompesse no mundo espiritual em todas as áreas. E na minha vida financeira, para mim teve que haver um liberal de perdão. E porque eu não conseguia perdoar os médicos. Eu passei por 3 médicos e assim eu sentia totalmente humilhada. Eu acreditava ser pela minha aparência ou pela minha condição social. E ali eu guardava aquilo ali. E quando houve essa visitação, eu imediatamente ali, quando o Senhor me visitou, eu já consegui entender tudo.
E ali eu abracei minha filha, eu chorei muito, eu pedi perdão para Deus, pedi que o Senhor me perdoasse. E ali, quando eu saí do quarto, o Senhor me deu uma palavra em Isaías 43:18. Em Isaías 43:18, não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que eu farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. E ali, nessa mesma semana, eu ia haver um chá de mulheres, ia ser assim minha primeira vez ministrando para mulheres, e eu ainda não compreendia muita coisa, eu ainda era muito imatura na fé, e o Senhor me deu esse versículo. E o Senhor falou para mim: conta o seu testemunho, mesmo sem eu entender ainda. O Senhor me disse: conta o seu testemunho e leva esse versículo. E ali, quando eu contei o testemunho, levei esse versículo. Para a glória de Deus, mulheres foram alcançadas, mulheres foram restauradas, e até hoje, assim, para a glória de Deus, o Senhor ainda está usando, depois de 11 anos, o Senhor ainda tem usado o meu testemunho para glorificar o nome dele. Por onde eu passo e o Senhor me faz compartilhar esse testemunho, eu só conto quando o Espírito Santo me, me conduz a contar. Porque hoje eu já não revivo mais o passado. Hoje é um testemunho. E ali eu precisei entender, dentro desse versículo, que enquanto nós ficamos presos ao passado, enquanto esse passado ele nos aprisiona, ele também nos impede de viver aquilo que é novo. Ele também nos impede de viver aquilo que é sobrenatural. O vitimismo, ele nos rouba a... Ele nos tira o momento de viver aquilo que verdadeiramente o Senhor tem para nós. E eu fui compreendendo, eu fui entendendo dentro desse versículo, então é um versículo que faz parte, fez parte da minha cura e faz parte do meu testemunho. E por vezes o Senhor me faz voltar nesse versículo e compreender que todas as vezes que o passado ele nos aprisionar, nós não vamos viver o novo e o sobrenatural. E aqui eu quero agradecer de poder compartilhar um pouco do meu testemunho e que esse testemunho possa alcançar muitas vidas, que mulheres possam ser restauradas, que mulheres possam ser visitadas, né? Que toda ferida na alma possa ser curada, que verdadeiramente o Espírito Santo vai de encontro a cada um que vai ouvir esse testemunho, né? E eu espero de verdade que esse testemunho venha fluir e fazer com que mulheres se levantem, com que mulheres voltem a olhar, né, para o Senhor e crer que a vontade dele continua sendo boa, perfeita e agradável. Tenham todos uma boa noite.